Como é que são as primeiras horas após a rinoplastia? Então, eu sempre realizo as minhas cirurgias com anestesia geral. Então, a anestesia geral, eu tenho absoluta certeza que hoje é muito mais segura para o paciente, para a equipe médica também. Então, o paciente ele vai dormir o tempo todo, não vai lembrar de absolutamente nada, não acorda durante a anestesia. E aí o paciente, quando ele acordar, retomar a consciência, ele vai estar numa salinha de recuperação, que nós chamamos de RPA, que é a recuperação pós-anestésica, que ele fica em torno de 1h30, no máximo 2 horas, e depois o paciente vai para o quarto. Então, nessas primeiras horas, o que vai acontecer? O paciente vai estar sonolento, então é bem provável que durma bastante, acorde um pouquinho, volte a dormir. Então, vai ser essa rotina aí nas primeiras 6 a 10 horas após a cirurgia. Alguns pacientes se queixam de um pouquinho de incômodo na garganta, que está totalmente relacionado com o tubo da anestesia. É um incômodo leve, que no dia seguinte o paciente já não vai mais sentir absolutamente nada. Além disso, o paciente vai sentir um pouquinho de pressão no rosto, isso é normal, porque é o processo do início do inchaço, mas as primeiras horas ainda nada significativo. Alguns pacientes podem ter um pouquinho de enjoo e algumas vezes o paciente chega até a vomitar. Então não é algo comum, mas se isso acontecer, para vocês poderem ficar tranquilos que realmente é algo esperado nessas primeiras horas como um efeito da anestesia geral. A alimentação já vai estar liberada, a alimentação do próprio hospital, uma alimentação específica para esse tipo também de pós-operatório. E eu sempre peço para os pacientes permanecerem deitados, fazendo compressa gelada nos olhos. E se quiserem levantar para ir ao banheiro, sempre pedir a ajuda de alguém. Porque nessas primeiras horas o paciente pode ter um pouquinho de falta de equilíbrio, que está também relacionado com a anestesia geral. Mas, de maneira geral, essas primeiras horas são tranquilas. Alguns pacientes vão notar também um pouquinho de sangramento pela região anterior do nariz, nada significativo, mas principalmente quando o paciente sentar para comer ou levantar para ir ao banheiro, tende a escorrer um pouquinho de sangue. Por isso que algumas vezes nós até deixamos uma pequena gaze debaixo do nariz que vai sendo trocada no decorrer do dia. E em relação à alta, eu sempre deixo o paciente, a decisão para o paciente. Então a maioria dos pacientes preferem ir de alta no mesmo dia. Então depois das 8 horas da noite, 8h30 da noite, os pacientes já podem ir para casa. E alguns pacientes que preferirem ficar no hospital, eles podem dormir e receber alta no dia seguinte cedinho.